Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre a entrevista apocalíptica que o Haddad deu e que foi abafada aí pela prisão do MC Latrocínio do mês. Se você não ficou sabendo, o Haddad criou mais um imposto, jogou esse imposto nas alturas, o Congresso rechaçou o imposto e o Haddad veio a público aí falar que se não aprovar o imposto é questão de paralisação da estrutura pública. Alguns me chamaram de apocalíptico pelo fato de eu ter feito algumas projeções de cenário, mas nessa mesma entrevista o Haddad aí deu meio que a entender que, além de aprovar esse novo imposto, que é o IOF, nós vamos ter que rezar por esse novo imposto, porque também tem a chance do imposto não emplacar e quebrar do mesmo jeito. Então, volto a repetir, talvez os sobrevivencialistas não sejam tão loucos, né? Nessa provocação vou te trazer não só algumas dicas para tu se manter vivo, como também vou falar de um segundo imposto. O IOF é uma espécie de cavalo de Troia que está sendo implementado no Brasil sem que você perceba. Antes de te passar tudo isso, aquele velho trato de sempre: deixa o seu like, siga o canal e considere aí fazer uma doação R$6 por 12 provocações mensais. Assim você ajuda o canal a crescer e também eu te traga mais conteúdos, beleza? O YouTube tá amarrando a minha monetização. Se você já segue o canal, fica aí o pedido. Se você ainda não segue ou não acompanha o canal, deixa pelo menos o seu like e a sua inscrição. É uma troca simples, você ajuda o canal e eu te trago aí uma provocação como a de hoje, que é sobre regulação estatal. Trazendo aí a essência dessa provocação é a crise de popularidade do governo Lula. Então, assim, não é sobre o IOF e também não é sobre a postergação dos títulos públicos, que podem ser aí a maior bomba relógio orçamentária da história. Possivelmente aí Tarcísio já começa ferrado no primeiro dia de janeiro de 2027. Então, assim, é sobre o imposto disfarçado nas faturas da classe média, baseado aí na literatura neoliberal e que já está sendo usado contra você sem que você perceba. Tudo isso para tentarem aumentar a popularidade do Lula, que caiu para 38%, a menor da história. O partidão está fazendo isso, obviamente, com objetivos simples e talvez macabros, que são a da reeleição de Lula em 2026 ou de colapsar aí a administração do próximo presidente caso o Lula perca. Olhando essa tentativa de reeleição do Lula, vou tentar trabalhar algumas medidas básicas e simples de engenharia econômica, provando que seria mais tranquilo se o governo adotasse metodologia ao invés de novos impostos. Vou trazer essa explicação pela perspectiva do neoliberalismo, que o uso dele na política vem sendo de ajustar a extração do Estado a cada tipo de mercado dependendo do seu potencial de arrecadação. A ideia de liberalismo enquanto liberdade do Estado praticamente não existe no neoliberalismo, que tem a tentativa de baixar a regulação, tirando o imposto de empresas que arrecadam bastante e evitando pegar muito imposto de quem ainda não está ganhando. Então, assim, o imposto do pecado ou o imposto do carbono são modalidades dessa ideia de fracionar a economia e cobrar de quem está se destacando por enriquecer demais às custas da população. Essa ideia vai te ajudar, de neoliberalismo, vai te ajudar a entender esse desconto automático que está sendo feito, pois quando eu falo de moralidade coletivista é sobre esse novo imposto. O brasileiro vai passar a pagar uma contribuição social a depender aí do seu ganho declarado. É a obrigação de faixa econômica. Consumos essenciais vão ter uma carga tributária diferente dependendo dos seus ganhos. Então, assim, os indivíduos terão que arcar com as promessas de campanha do governo.
Se tu ganha sei lá, 1.500 a 2.000, tu vai pagar 10%. Se tu ganha de 2.000 a talvez aí uns 3.000, tu vai pagar 15% em cima da energia. Acima disso, tu vai pagar 20%, 25%. Então, dependendo aí da sua movimentação bancária, essa porcentagem vai aumentando. Então, assim, oficializaram que os 1/4 de salário do trabalhador agora são 100% do governo, ou seja, você se tornou aí um escravo oficial. O governo pega 50% do salário do trabalhador para investir em benefício. Ele entrega esse dinheiro para o banco faz milhões com o dinheiro de todo mundo e te entrega aí uma fraçãozinha. Dos 50% que fica, ou seja, dos 2/4 que ficam, 50% é imposto. Então, dos recursos extraídos pelo trabalhador, ele só fica com 1/4. E desse 1/4, o governo já está se apropriando também. Então, assim, você é oficialmente um escravo, já que o governo não consegue mais tirar imposto de maneira lícita para não ficar mais feio, vai usar aí apelo coletivista por caridade e empatia, com aquela camada coletivista moral que só o cinismo político consegue usar para forçar você a pagar. Tu vai pagar aí viagem de avião, água, luz, gás, comida, entre outros programas aí que vão cobrar de todos o consumo de alguns do curral eleitoral do governo. Então, assim, é aquela caridade cínica, descarada. O governo virou um ralo de gasto de bilhões de reais, sem nenhuma explicação, não tem imposto que tape o que o governo quer fazer. E o pior de tudo é que ninguém sabe o que o governo quer fazer. Então, se ele está gastando bilhões com alguma coisa, ninguém sabe para onde esse dinheiro está indo, e é isso aí. Caixa preta tá uma delícia. Então, assim, um impulso simples no acesso dos mais pobres seria o governo fazer uma revisão de carga tributária para setores onde o mercado interno tem um gap muito grande para a vanguarda global, como pega aí importação de tecnologia e ferramentas, talvez aí insumos básicos de produção, pois obviamente, logicamente, isso reduziria aí o custo de produtos locais. Mas vai fazer isso? Obviamente que não. Vão apelar para aquele senso moral, porque a elite não vai deixar a base se revoltar e vai fatiar aí a classe média e vai jogando aí para os leões até sobrar os ossos. Não é do interesse da elite salvar ninguém, pois o poder da elite se reforça e renova através da burrice de zumbi que acha que o problema do Brasil vai ser reduzido se prenderem o MC Latrocínio do mês. A gente está falando de uma troca de poder que o pessoal simplesmente não vai deixar. A pobreza do Brasil, ela é necessária. Então, assim, eu falando que o governo amarra a classe média para a base bater, para a base social da pirâmide bater e se desafogar. O que está acontecendo aí é uma transferência de renda descarada da classe média para a base. Sempre aconteceu, eu sei que sempre aconteceu, mas assim, é um nível de descaramento e cinismo acima do tom. Então, assim, talvez você deve estar pensando, ok, eu pago esse imposto, eu tenho condições e tudo bem, que Deus abençoe a sua arrecadação atual e que abençoe também a sua arrecadação futura. O problema é que nessa história o Estado também vai aumentar o custo da classe C+, que não tem dinheiro para gastar a mais e que vai se ferrar dobrado e vai voltar para o C-. Então, assim, esse recorte só salva C- para baixo e ferra todo mundo para cima. Então, esse C+ vai se tornar C- e tu e eu, nós vamos pagar esse pagode. E eu não sei até quando que tu vai aguentar pagar esse pagode. Eu não dou conta de pagar esse pagode. Então, assim, todos os problemas econômicos do Brasil parte da falta de oxigenação de novos comércios que vão se abrindo. E isso pressupõe um potencial de mobilidade econômica. E não existe. Se tu não sabe, mobilidade econômica é a chance de alguém que nasce na classe C
chegar aí na classe B, na classe A. E no Brasil é quase impossível, pois esses ressarcimentos sociais que o polo mais à esquerda gera são a base do filtro de bloqueio de classe econômica. Eles são meio espécie de porteiro de classe média, pois eles fingem ajudar o pobre, quando na verdade geram uma barreira de custo, impede os classe B menos para baixo de terem consumos que poderiam melhorar as suas vidas e elevar a sua classe social. Então, toda caridade tem um rebote. As pessoas ainda não entenderam. O maior milagre no Brasil seria o povo da própria base da sociedade ter noção do quão nocivo essas ações são para o futuro deles. Assim, é uma pena que no Brasil só existe o presente, não existe o futuro, pois, fazendo outra projeção de cenário futuro, o pré-sal econômico do Brasil está secando. O Brasil aí tem duas coisas que se conectam de maneira estranha, que é a reserva de produção econômica e a reserva de petróleo. Ambos vão colapsar e começar um declínio em 2028. Dá até para entender isso como um sinal de Deus usando a realidade para forçar uma melhora, mesmo que seja usando uma grande desgraça. O declínio do petróleo vai dar um baque esquisito no país, e o econômico também. Então, assim, esse estado de bem-estar social está assentado em cima de uma faixa econômica muito específica que produz sem receber o desafogo necessário do Estado para se manter sustentável. Com o colapso ou shutdown, como o Haddad diz, não haverá de onde tirar dinheiro para auxílio. E o pior de tudo é que a tendência é que o populismo do governo acelere o declínio dessa classe produtiva para se manter popular, simplesmente aí usando a desgraça de todo mundo. Porque é óbvio que você está no Brasil e você tem um bom coração, então você tem moralidade econômica. A base do discurso de esquerda é de moralização da economia. Você tem que se incomodar com as necessidades dos outros e assim, como já disse, 2028 é logo ali. É melhor tu juntar o teu aí sem se preocupar com quem está na merda. Essa provocação é só para falar para você ser individualista, sem se preocupar com os baits aí da mídia e de agente público. Não seja uma pessoa moral. Não tô falando para tu ser o demônio na terra, mas essa ideia de empatia com quem não tem, ou se reduz ou todo mundo vai pro buraco. Porque tu pode até achar que é papo de ANCAP, o que eu não sou. Mas acredito que tenha percebido que se tornou normal na cabeça do brasileiro que o político torre o futuro para ganhar a eleição. Nem sequer se torna um estímulo mais de revolta. É algo corriqueiro. E muito baseado na frase amaldiçoada que justifica essa palhaçada toda. Frase essa que é: beleza, eles estão gastando, mas bom que eles ajudam quem mais precisa de ajuda. Então assim, esse imposto de faixa econômica passa mais pelo senso de moralidade do brasileiro, que é uma loucura, do que necessariamente pelo senso lógico da coisa. Então assim, evite essa moralidade econômica burra de ciclo pré-eleitoral. Político não quer saber de tu, pô. Então assim, vou trazer nesse segundo bloco um conceito de engenharia econômica, já olhando para o futuro, que possivelmente aí será de colapso, pois a gente sempre parte do princípio do costume positivista que o brasileiro tem. Ao primeiro problema social, um meme político aparece do nada para tirar proveito e cavar voto através de transferência de renda. Então assim, será no mínimo engraçado a nova política sem dinheiro para gastar sendo forçada a desmentir uma série de loucura ideológica, e digo isso olhando para o colapso, para o estado de colapso, onde não tenha nem recurso para gerar o mínimo de auxílio, enquanto esse mesmo Estado ajuda o juiz a embolsar aí 500 mil por mês. Então assim,
para deixar claro, não sou contra gerar auxílio para a população. Só acredito que tenha meios de se fazer isso sem que se torne uma bola de neve gradativa. Ao invés de usar o Estado para gerar renda para rentista e mãe solo de 5 badeco, seria mais interessante gastar uma parte desse assistencialismo pagando aí metade do salário dessa mãe e do pai das crianças carentes. Assim você praticamente dobra a renda da família, porque não vão estar ganhando aí 700, 650, 800 reais, mas sim vão estar ganhando aí os seus 1.500, 1.600. E é uma coisa que obviamente ajuda na economia do país com o barateamento de mão de obra, colocando aí o Brasil na disputa por fábricas e produções globais. Então você incentiva o empresário a não colocar dinheiro em rentabilidade, mas sim investir em fábricas, já que o governo está pegando essa massa de assistencialismo e está forçando eles a trabalhar para ganhar aí o seu dinheiro. Então você ajuda o empresário, ajuda quem está necessitado e ainda ajuda o Brasil. Isso usando o mesmo dinheiro que ele só joga no pobre e dane-se. É a ideia de parceria estatal, pois a desgraça já está posta. O Estado vai gastar de algum jeito. Tu pelo menos gaste em algo que vai gerar retorno para todos de alguma forma. É certo que vai ocorrer a quebra do país. Então, assim, as ideias de como salvar estão começando a serem meio que semeadas. Não sei se felizmente ou infelizmente, pois cai no que disse antes e volto a repetir. Aplicar os recursos do governo em algo sustentável e que vai dar retorno não é o problema. O problema é engordar câncer achando que tu tá salvando alguma coisa. Tu olha pra direita, que começou aí com a finalidade de quebrar esse vínculo amaldiçoado do brasileiro médio com o Estado, já está toda molhadinha com a matemática louca cirista. A redução do Estado se tornou gastar mais e se isolar na tentativa de imitar esse protecionismo burro do Trump usando a merda do cirismo. Então, assim, é a performance da merda usando uma merda, porque esse cirismo é só uma versão psicodélica desse neoliberalismo seletivo de mercado que vai acabar de enterrar o país. Um industrialismo nacional, agora todo mundo vai ser nacional, se prepare, que não reduz o protecionismo de 150% para a tecnologia de fora do país, impossibilitando o que a China fez, que é pegar a tecnologia, fazer engenharia reversa e de competitividade de produção mista, que são produtos que são metade de peça que vem da China e metade de coisa nacional. Então, se tu mede 150, tu simplesmente destrói qualquer evolução de noção tecnológica no país. Então, assim, é só uma insanidade, uma coisa muito louca que mostra aí toda a noção de administração estatal do brasileirinho. Então a única coisa que resta fazer, infelizmente, é rezar bastante para que a ideia de responsabilidade de administração estatal, que se esforça pra caramba aí para se manter no debate público, continue expondo meme político. Então, assim, essa noção, ela gera pequenas mudanças, diria até com uma mudança ridícula, que não mudou nada, mas já gerou aí uma paulada na popularidade de um monte de meme de esquerda que estão aí se esforçando para defender a gestão desastrosa aí do governo Lula. Mas não só de meme de esquerda, de meme de direita também, que agora tá aí tentando ressuscitar o Ciro para fingir intelectualidade. Então, assim, uma potência, rezar pelo aumento de potência de senso administrativo por parte dos indivíduos, que pelo menos aí acelera o descarte dessas ideias burras. E como disse no início, é rezar aí para que um dia distante, quando tiver aí com uns 80 anos, o povo passe a entender que o Estado tem limite de gasto por conta da sua capacidade de arrecadação, que graças à imbecilidade de seus agentes só encontra recurso através da extração do tempo de vida, costumeiramente chamado de recurso ou dinheiro das pessoas, e que talvez eles entendam que a renovação metodológica do Estado passa muito pelos conceitos e noções que os agentes públicos têm da função do Estado com a sociedade.
que toda a literatura que nós temos hoje, ela é depreciativa com qualquer tipo de estrutura. Então, assim, é chover no molhado. Tô algumas provocações falando sobre engenharia econômica, e engenharia econômica é simples, é só fazer realocações estratégicas de dinheiro. A engenharia econômica vai gerar uma melhor aplicação do amaldiçoado orçamento construído com roubo. Então, ao invés de só acumular o gasto com determinado problema pelos próximos 100 anos, se usasse um mínimo de metodologia e estratégia econômica para resolver o problema de maneira eficiente e eficaz, você não teria problema por 100 anos. Então, assim, o custo da manutenção de problema, ao invés de ser aplicado no problema, poderia ser aplicado em outro problema, em outras coisas mais relevantes do que manter o favelado vivo, do que manter essa grande margem de auxílio sem muita utilidade dentro do ambiente. Então você reduz a quantidade de problema usando estratégia econômica. Só que meio que dane-se, estamos no Brasil. Entender a melhor forma de gastar o dinheiro que o Estado tem é uma espécie de tabu aqui. A ideia é de tacar dinheiro em problema até ele se resolver milagrosamente, mesmo o método usado não apresentando resultado nenhum. Então não tá dando resultado, mas taca mais dinheiro que vai dar resultado. Todo problema no Brasil é uma espécie de stripper, sapeca. O Brasil vai resolver problema, ele taca dinheiro. Não faz sentido nenhum. Ao meu ver, isso é o maior comprovante que os agentes públicos têm que ser ciclados a cada 10 anos no máximo. Porque Funça no Brasil se acostumou com um ganho de miséria. Não faz sentido isso, cara. Funça não vai pensar em engenharia renovada, oxigenada, que vão reduzir o gasto do país com problemas. Quanto maior a quantidade de problema, mais acordos para eles intermediarem. Então, assim, é mais fácil manter essa falsa estabilidade. Se Deus abençoar, quebra nos próximos 2 anos e apostar em caô de político cínico. O Brasil se acostumou a se vender por miséria. É impossível achar que Funça vai melhorar toda a situação. Quando se analisa os milagres, soluções dos memes políticos com dinheiro público, dá até uma certa repressão. É o dia do bebê reborn, é meia entrada pra maromba, é hospital pra cachorro. Tipo assim, é migalha pra gente miserável, é migalha pra quem não entendeu muito bem das coisas. Tudo isso baseado nesse coletivismo moral amaldiçoado. Política no Brasil, ao meu ver, é o néctar do cinismo moral. Um monte de ferrado falando de salvar a humanidade na maior cara de pau, tentando trazer o debate para algo neutro, onde a plateia sempre ganha um biscoito para manter a palhaçada, e quando a plateia se cansa, eles jogam lá um boneco de Judas, uma Virgínia, um pose do rodo para plateia matar e se sentir feliz. Então jogaram a Virgínia para a esquerda, agora estão jogando o pose para a direita. Como disse na última provocação, não caia na teia coletivista de se importar com outras pessoas. A maior vitória de um indivíduo é parar de se importar com o que o outro indivíduo esteja pensando. Parece extremamente babaca, e talvez até seja, mas essa fraqueza brasileira chamada empatia é o maior câncer por conta de meme político que usa essa brecha social para meter o louco em todo mundo. É uma grande desgraça. E como tudo que é feito dentro de uma sociedade, tem obviamente ligação social. Todo esse bem, toda essa necessidade, essa prisão moral, ela gera uma espécie de jurisprudência estatal. O futuro, já deixei claro aí que é de apocalipse, e as tentativas aí de salvar o Brasil são uma piada à parte. E diria que nem é o maior problema dessa história. A desgraça encontrou no Brasil um ambiente propício à reprodução. Não sei em qual cidade você mora, mas se prepare para uma espécie de Estados Unidos, onde cada distrito aplica as mais loucas metodologias ideológicas, que serão aí justificadas usando a desculpa que estão moralmente empenhados em salvar a massa sofrida. A urgência vai se tornar motivo de permanência da estupidez. Então a quebradeira vai se tornar a bengala para manter a burrice, ao invés de descartar
esse mesmo modo de gastar dinheiro público de maneira estúpida. E vão aí usar o exemplo do painho que te fatia com a sua classe social hoje, com a sua anuência, é claro, para te fatiarem no futuro, com essa ideia de que quem tem mais dinheiro tem que pagar por quem não tem, e conseguirem aí se manter recebendo em meio ao colapso social. O país vai quebrar e, por conta da democracia ser o voto da maioria, vão sacrificar quem produz para a maioria votar neles. Então a única coisa que nos resta é rezar pelo juízo final. O país vai quebrar e se prepare, pois a anestesia vai acabar. Teremos aí zumbis espalhados loucamente pelas ruas. Será uma janela histórica. Se quiser gravar, fique à vontade. Se o IOF do Haddad não der certo, é shutdown e seremos aí finalmente livres. Uma capistão à brasileira será posta aí para que vivamos bem e livre. Com risco de vida por conta de zumbi? Sim, mas seremos livres aí do Estado. Então assim, o Brasil possivelmente será destruído e veremos toda essa mentira ideológica ir pelo ralo. Não gostaria, mas infelizmente aí a desgraça trará luz enquanto as elites dão um tiro em zumbis antidemocráticos. Ficará bem nítido que toda essa palhaçada é só em favor de manter a elite sendo elite. Então, finalizando a provocação, trazendo aí a moral da história, o Lula está aproveitando esse cenário confuso, está vendo aí a fragilidade da direita e vai queimar recurso público para tentar garantir aí pelo menos mais um mandato. Tá vendo que existe fragilidade, por que não? Então assim, vai usar essa compensação social, que é um imposto descarado que aumenta em mais de 15% o custo de vários acessos essenciais de várias pessoas, do C para cima, para ele obviamente ganhar com os miseráveis que ele mantém miserável. Como já havia dito antes, isso tudo se resolveria se as pessoas pensassem no custo de vida. Então assim, ou antecipa as eleições, ou vamos ver os produtos saírem de 55% de carga tributária para 80%, porque tudo vai se tornar, não, relaxa, isso aí é coisa de rico. Obviamente justificado pelo esse costume merdeiro do brasileiro de achar que político pode queimar o futuro do país. Painho vai meter aí uma bomba relógio pro futuro, possivelmente vai estourar no colo do Tarcísio, que também não vai se preocupar com gasto de resolução, que fique bem claro, não sou contra, mas se é para gastar, gaste com opções que vão resolver ou pelo menos aumentar aí a arrecadação. E obviamente, oremos pelo grande dia. Todo o analfabetismo econômico vai ser contabilizado. Se prepare que o sobrevivencialismo é real. Toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito moral, estude sobrevivencialismo e não seja pego em campanhas morais de purificação da cultura nacional. É só conversa de pilantra e estão com essa merda desde 2016. E esse puritanismo moral vai fazer com que você seja obrigado a pagar por empatia, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixa o seu like, siga o canal e considere aí fazer uma contribuição, uma doação de R$6 por 12 provocações mensais. Assim eu dou um pump nos meus equipamentos e consigo aí te trazer mais conteúdos que vão expandir a sua mente, garotinho, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.